Querido, nós queremos falar nessa noite sobre toda conquista tem um preço, ou toda conquista tem um preço a pagar. Amém? Toda conquista tem um preço. Alguém já conquistou uma casa própria? Levanta a mão. Olha, que bênção. Vou levantar a minha também. Amém. Foi fácil? Não, e não está sendo fácil ainda, né? Tem que pagar a caixa, está financiamento de 100 anos. Né? A gente tem que pagar mês a mês, então não é fácil, né? Quem conquistou carro aí, comprou um carro e achou que tinha gasolina de graça, tá conquistando até hoje o carro, né? E alguém quem conquista o carro fala assim, não vou pagar IPVA, vai ter que pagar IPVA. Se você conquista uma casa, você vai ter que pagar IPTU, senão sua casa daqui a 300 anos vai para leilão, né? Então, toda conquista tem um preço a pagar. Quem é casado, levanta a mão aí. Ô, Juninho, eu queria levantar a mão, Mar. Entendeu? Você não, Juninho, calma. Calma, seu pai ainda vai virar capitão, aí você pode. Então, o casamento é uma conquista, amém, irmãos? Os homens aí, casados, olham para a esposa assim, eu conquistei você, né? Aí a mulher olha para o marido e fala assim, conquistei você, só que tem um preço, né? Um preço assim que você falou assim, achei que com rosas, né? Levando ao shopping, dando aliança, correntinho de ouro, né? Eu poderia achar e achei que tinha conquistado minha esposa, mas deparei que até Jesus voltar eu vou ter que conquistar ela dia após dia. Então, toda conquista tem um preço, irmãos, né? Eu não coloquei, mas na minha anotação coloquei. Toda conquista tem um preço a pagar, senão vocês iriam embora quando visse ali a pagar. 1 Coríntios capítulo 6, 2, 3, tá? Eu quero que vocês riam agora para poder chorar bem no meio da mensagem, depois sorrir no final. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 2 a 3. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz um texto que talvez você fale assim, não tem nada a ver, né? Somente o versículo 20 tem tudo a ver. Mas se você pegar todo esse capítulo e ler, você vai entender algumas coisas. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, ela diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos, irmãos? Pastor, aquele santo Benedito, São Caetano, São Júlio. Não. Santos, irmãos. Santista. Não. Santos, olhe para o teu irmão e diga assim, você é um santo, você é uma santa do Senhor. Nós somos santos, tá, irmãos? Aí você diz assim, pastor, mas eu sou um tremendo pecador. Então eu digo para você, então aceite a Jesus hoje e comece a ser santo. Tá bom, irmão? Então, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, somos porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Jesus. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aí 1 Coríntios, capítulo 6, 20, diz assim: fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Preço significa um valor estimado, um valor alto que alguém pagou por alguma coisa, né? E esse é o valor que significa desse preço. E sabemos que Deus tem confiado, então, diante desse texto, a mim e a você, muitas bênçãos. Tem confiado, assim, uma unção de liderança na sua vida, tem confiado a família para você, a autoridade a você, e nós temos de valorizar tudo isso. Quando se fala autoridade, a Bíblia fala assim que Jesus, ele deixou toda a autoridade e poder para mim e para você. Então, nós precisamos valorizar isso, porque ele conquistou na cruz, né? E um dia Deus estabeleceu também a igreja na terra, irmãos, que somos nós, através de Jesus Cristo, e disse para a igreja assim, vocês precisam encher a terra, igreja.
Você precisa ampliar o reino, o meu reino na terra. E aí Deus então fez com que nós também, lançou a palavra para que nós também pudéssemos multiplicar pessoas através de nós. E aí, se você dá uma olhada para trás, para a sua geração, sua família, tem muitas pessoas que dependem de você. Muitas. No seu trabalho, de repente, tem umas 30 pessoas que precisam de você. Na sua família, de repente, depende se é família de baiano, nordestino, tem uns 300 dependendo de você. Então depende, né? Então existe na sua linhagem, tem pessoas que dependem de você. Então quando a gente diz no início, você precisa se alegrar, né? Porque Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, porque tem pessoas que precisam de você, querido, né? Amém? Então a Bíblia fala para a gente encher a terra e fazer discípulos também. Precisamos ampliar então a conquista, a nossa conquista nessa terra, de maneira que o reino de Deus seja assim totalmente estabelecido, através da palavra ou através do evangelho. Então, toda conquista tem um preço. Para que essa conquista aqui, falado da cruz de Jesus Cristo, Deus precisou mandar o seu único filho, a gente vai ver daqui a pouco, para que pudesse morrer e assim estabelecer o reino dele na terra. Para que eu e você pudéssemos estar vivos hoje. Para que eu e você pudéssemos orar e em nome de Jesus e libertar pessoas ou cativos, curar por alguém ser liberto. Então alguém teve de pagar um preço para que nós pudéssemos estar aqui. Um preço alto. Então às vezes nós não alcançamos o que desejamos, porque nem sempre estamos dispostos a pagar o preço daquilo que nós queremos. Tudo na vida tem um preço e vai de acordo com o que nós queremos, ou que nós pretendemos querer. Né? Quando a gente olha alguém, seja no aspecto, né, estudando aí, fazendo um bacharelado, fazendo uma pós, um mestrado, doutorado, pós-doutorado aí, a gente olha para ela e começa a visualizar e dizer, ela quer conquistar muito mais coisas do que alguém que fala assim, eu não quero mais conquistar nada. E se você olhar o que ela já conquistou, de repente não tem nada. E de repente olhar para aqueles que têm uma visão, eles conquistaram muitas coisas, né? É igual a gente deu uma introdução dizendo casamento. Tem pessoas que casam e vai arrastando seu casamento até daqui a 200 anos, né? Já casei com esse estrupício mesmo, fazer o quê? Né? Já casei com essa capivara, fazer o quê? Não é assim, querido. Você casou, agora existe conquista no relacionamento do qual você tem preço para ser pago para isso. Para se tornar aquilo que Deus preparou para as famílias. Então tudo tem um preço. O que acontece, né, é que a gente olha muitas vezes para o preço a pagar e não olha para aquilo que nós queremos alcançar. Essa é a dificuldade de muitos, né? Se quisermos uma casa, eu falei, teremos de pagar um preço que ela vale. Ela vale de acordo com o que é, e é uma casa na área central. Uma casa na área central em Campo Grande deve estar muito caro, né? Uma casa aqui na área central do Monte Castelo deve estar caro, né? Agora nós temos terrenos bem periféricos, longe aí, que tem um preço também, talvez acessível a você. Então, cada casa, cada conforto que você tem ou quer, precisa pagar-se um preço. Tudo precisa pagar-se um preço. E aí a gente vai para o reino de novo, né? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, né? Não é Gênesis, é Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim: no suor do seu rosto, né, comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porque porquanto és pó, em pó te tornarás. Ou seja, né, o pão nosso de cada dia teria um custo. O ser humano teria que suar o rosto para adquirir, né, esse alimento, né? Ele não seria de graça, por mais que a salvação
é de graça ou pela graça, mas não é de graça, né? Porém, há um preço para conquistar. Então a Bíblia fala que após a queda do homem, após o pecado do homem, o homem então teve de pagar um preço para se alimentar, para viver. Ele teve de pagar um preço. Então a proposta de Deus até aqui no início era que não teria preço nenhum, eu acredito eu. Ele criou o céu, criou a terra, colocou um negão lá chamado Adão para cuidar dessa terra. Só que aquele negão pisou na bola, errou. E aí, pela falha dele, então agora ele teria que conquistar a alimentação dele, né? Ele teria que trabalhar agora, e a mulher teria que ter dor e tal, e assim sucessivamente, né? Quando a Bíblia fala que Deus deu a Adão, o jardim do Éden, podemos até parecer que não, irmãos, mas havia um preço. Sabe o que é o preço que Adão deveria pagar? De tão somente, irmãos, guardar e proteger o Éden. Esse era o preço que Adão deveria fazer. Só proteger o jardim do Éden. Mas a Bíblia fala que ele não conseguiu nem ao menos fazer isso. Ele não conseguiu proteger o que Deus tinha dado a ele, uma ordem para ele fazer. O preço a pagar geralmente é pouco em relação ao que queremos, embora às vezes não consigamos perceber isso. Às vezes dá mais importância ao preço a pagar do que ao que queremos alcançar. Longe de mim, eu não tenho aqui uma avaliação, só o Bart que trabalha com isso, estatística tem, mas longe de mim fazer uma avaliação. Mas muito de nós aqui gostaríamos assim de ser bem melhor do que nós estamos hoje. Cada um de nós gostaríamos de ser assim igual a Jesus, ou ser igual a um dos apóstolos, discípulos, um dos profetas. Nós gostaríamos de ser. Alguém diz assim: pastor, eu gostaria que Deus pudesse fazer muitas coisas na minha vida. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre Tiago. Que Deus pudesse fazer muitas coisas na minha vida. Eu digo, mas é isso o desejo de Deus? A pergunta é: você gostaria de pagar o preço para isso? Tem pessoas aqui que estão passando muita dificuldade. De repente estão num estresse tremendo espiritual. Mas aí eu não sei onde falaram para elas que elas não precisam pagar o preço. A não ser que elas estão confundindo com a Bíblia, que a Bíblia, a salvação é pela graça. Graça, favor e merecido, não de graça. Então toda conquista, seja espiritual, ela precisa pagar um preço para isso. As pessoas que estão fracas na fé e gostariam de ser fortes, eu não tenho como chamá-las na frente e colocar a minha mão e dizer: a partir de agora sois fortes. O que eu vou dizer para ela? Você precisa pagar um preço para ser forte. Você precisa orar. Mas pastor, eu não consigo. Você precisa conquistar a oração. Você precisa ler a palavra, mas não consigo. Você precisa conseguir, senão você vai morrer. Então, toda conquista, irmãos, tem um preço. Toda conquista tem um preço. Alguém foi curado? Foi. Mas ele teve de fazer o quê? Ele teve de confiar e acreditar, ter fé em Jesus Cristo, superar a incredulidade que ele tinha. E ele pagou um preço. Quando a gente olha a questão de Ana, conhece Ana, irmãos? A irmã Ana? Não é irmã da nossa célula. Outra Ana, legal também, abençoada. A Ana, ela ia todos os dias no templo para orar, buscar o Senhor, pagar o preço, porque ela queria ter filhos. Então ela largava o que ela estava fazendo, ela deixava o WhatsApp para lá, ela deixava a Ana Maria Braga para lá, ela deixava a Fátima Bernardes para lá, ela ia para o templo orar.
E ela orava, até que o profeta achou que ela tinha tomado algumas biritas. Mas ela continuou a orar. E Deus olhou para ela, irmãos, e liberou uma bênção, um filho para ela. E nós sabemos da história que o filho dela foi um dos maiores profetas de Israel. Mas há um preço a pagar. Toda conquista há um preço a pagar. Jesus nunca nos mentiu para a gente dizendo que seria fácil. Não, a salvação é pela graça. Hoje, se você declarar, se você abrir sua boca e dizer, Jesus entra na minha vida, Jesus vai entrar na sua vida. Agora, através de Jesus, abre essa porta de uma grande conquista. Aí eu preciso fazer o quê? Pagar o preço dessa conquista. Amém, querido? Vou perguntar se está entendendo. Não vou fazer isso porque não é eu que vou ajudá-lo a entender, mas o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa te ajudar. Então, quando a Bíblia fala de que Deus deu a Adão para ele cuidar do jardim do Éden, ele não cuidou, porque na nossa vida, irmão, na nossa vida de decisão, ela é muito rápida, a nossa vida de decisão. Seu futuro pode ser, o meu futuro, o seu, pode ser decidido em apenas fração de segundo na nossa vida. Fração de segundo. A Bíblia fala que Eva foi enganada pela serpente no jardim, mas Adão não. Adão pecou conscientemente, porque Adão sabia que certamente haveria de morrer, mas não tinha noção das consequências. Adão aqui, ele mostrou que amava muito mais a Eva do que a Deus. O preço que Deus queria era alto, somente o sacrifício. Interessante, eu quero parar aqui de novo. Se você pegar de Gênesis lá em Apocalipse, a gente vai entender lá que havia uma promessa. Gênesis capítulo 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 15, 3:15. Deus havia feito uma promessa, que haveria de nascer alguém da mulher, e esse alguém haveria de trazer uma grande libertação, porque o povo estava o quê? Escravizado, o povo estava perdido. E aí Deus fez o preço que Deus pagou foi muito alto, para que eu e você pudéssemos hoje ser salvos. E o preço que Deus pagou, irmãos, para salvar toda a humanidade, Deus fez a maior das ofertas, semeou a maior de todas as sementes na vida do seu próprio filho. A maior semente, ou algo que Deus tinha de mais precioso, Ele mandou morrer na cruz por mim e por você. É isso, quando a gente olha a questão de preço, que o próprio Deus, Ele deu a melhor semente para que pudesse conquistar a mim e a você. Deus fez isso. E esse Jesus salvou toda a humanidade. E Deus pagou um preço muito alto. Você já viu lá no Getsêmani, quando Jesus foi crucificado? E aí pareceu-se alguém fazendo gracinha, isso e isso. Num dado momento, Jesus diz assim, ele começa a chamar pelo Pai, né? Pai, Paizinho. E ele diz assim, por que me abandonaste? Naquele momento, irmãos, Deus retirou o espírito que estava em Jesus. E naquele momento, Jesus sentiu toda a dor da humanidade inteira. Então o preço foi muito alto. Alto de tal forma que Jesus Cristo não sentiu mais o Pai. Agora imagine o coração de Deus olhando o seu próprio filho aqui. A melhor semente que ele tinha. O preço para Deus foi muito alto. E naquele momento a Bíblia fala que
Jesus gritou uma dor tremenda que ele passou, porque ele não sentiu mais Deus na vida dele. Naquele momento, querido, Deus mostrou, falou para a humanidade toda: olha, aí está a melhor semente que eu tinha para morrer por todos vocês. Então toda conquista tem um preço a pagar. Toda conquista, começando sem Deus. Então por isso, quando a gente diz que o evangelho é pela graça, a salvação é pela graça, que não depende de pastor, de bispo, de padre, de papa, não sei o que tem na vida aí, não depende de ninguém dessas pessoas. A salvação é pela graça, por causa do valor que o próprio Deus pagou para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. E aí não é igreja, não é religião que faz isso. Essa salvação já está aí para que todos aceitem a ela. Agora, o preço da conquista, ela então depende daquilo que você quer conquistar na terra. E aí é nessa visão que a gente está entrando agora. Quando o ser humano deixa de olhar para o preço a pagar e passa a olhar somente para aquilo que quer, ele certamente ele vai conquistar os seus objetivos. Deus não olhou para a sua oferta, mas para o sacrifício, e sim para as vidas que aceitariam e adorariam Ele eternamente. Quando Deus olhou de lá, Ele não olhou para Jesus sofrendo, irmãos, mas Ele olhou além do sacrifício, porque muitas pessoas haveriam de ser salvos por aquele ato que Ele estava fazendo naquele momento. Entende? E aí eu quero só parar um pouquinho aqui, porque eu quero continuar daqui a pouco, porque a gente tem até 1h para falar. A questão é o seguinte: a gente olha muito pelo preço, né? Talvez tenha alguém sentado aí e pensando assim: realmente eu gostaria de ser mais usado por Deus, eu gostaria de estralar o dedo e a pessoa ser curada, não sei, eu gostaria. Mas aí ela fala assim: ah não, para aí, eu vou ter que orar mais, né? Eu vou ter que levantar de madrugada, eu vou ter que submeter um discipulado, e eu acho que não, a visão está errada. Você deveria olhar por aquilo que você vai conquistar através disso. Tem muitas pessoas que ficaram em casa, não sei porquê, qual motivo, né? E aí estão lá: não, vou ficar aqui mesmo, e se Deus quiser me dar alguma coisa, Ele vai mandar via Sedex, e o anjo Gabriel vai vir aqui e vai me dar na minha casa. Eu digo: sério? Que Deus tenha misericórdia de você, que eu esteja errado. Jesus viveu a maior parte da sua vida em preparação. Passou 30 anos se preparando para o ministério, e 3 anos e meio. E a partir dos 30 anos ele investiu toda a sua vida a fim de que o reino de Deus fosse ampliado. Jesus teve que derramar seu sangue, de ser o Cordeiro de Deus para a salvação de toda a humanidade. O sangue foi derramado porque o sangue é a vida, e o preço a pagar, e assim derramamos o sangue no caso dele. E para que nós também possamos conquistar alguma coisa, nós precisamos literalmente derramar o sangue, né? Mas não o sangue da dor, da renúncia, da humilhação, da solidão, mas às vezes a perca de algo, de alguém que queremos ou amamos muito. É o preço que nós temos de pagar para conquistar algo de Deus nas nossas vidas. Somente pessoas de visão têm a disposição de pagar o preço, porque eles não se preocupará com o que tem de pagar. Ele se preocupará com o que vai alcançar depois de haver pago o preço. O visionário,
olha para a conquista, não para o que quer. Amém, querido? Se quisermos salvação, temos de pagar o preço, afastarmos do mal e obedecer a palavra de Deus. Se quisermos que a nossa liderança seja abençoada, temos de fazer a obra de Deus com zelo. Se tivermos desejo de uma vida financeira abençoada, temos de pagar o preço, temos de devolver o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora, escreva isso e coloca no teu coração. Toda conquista tem um preço. E quanto maior for o nível que você quer chegar, maior o preço que você terá que pagar. Pelo nível de profundidade espiritual de cada um de nós, seja de pastor, não sei quem é, aonde você precisa chegar, aonde você quer chegar, na profundidade, Deus sabe que maior será o preço. Tem as pessoas que aceitam a Jesus, aceitaram a Jesus, estão salvas. Agora tem aquelas que aceitaram Jesus e gostariam de aprofundar em Jesus. Vai pagando o preço de cada nível a nível, até alcançar, até chegar no aonde ela quer chegar, no caso, pagar até onde ele quer chegar. A gente se perguntar para muitos aqui, né, da sua visão espiritual, onde eles querem chegar, a gente vai ficar assim, poxa vida, que sonho maravilhoso. Mas a pergunta é depois dizer assim, você gostaria de pagar o preço para alcançar isso? Muitos dizem assim, eu gostaria de ser líder de célula, ou eu gostaria de participar na equipe de adoração da igreja. Ok, você quer isso? Quer? Você está disposto a pagar o preço? Eu gostaria de participar do grupo de intercessão da igreja. Ok, bom pedido. Agora a pergunta é, você gostaria de pagar o preço? E aí as pessoas, olhando o preço, elas esquecem o que elas querem. E esquecem, não querem. Porque nós somos líderes de célula, alguém participar no louvor, ou ser pastor, mas não pagar o preço, adiantou ser o quê? Se ele não pagar o preço, ele não vai valorizar o ministério que Deus deu a ele. Se ele não pagar o preço, ele não vai valorizar o ministério que Deus deu a ele, a questão da adoração. Tem que pagar um preço, para que eu valorize isso, do qual eu imaginei, eu quero isso na minha vida. Amém, querido? Não há quem diga que conquistou algo que não tenha sacrificado, ou seja, pago algum preço por algumas coisas. E aí eu quero falar a algumas pessoas, não sei se tem moral para com você, se tiver você pode ouvir. Noé pagou o preço construindo durante 100 anos a arca, que traria salvação para si e para a sua família. Deus deu a Noé a visão da arca, Noé quem teve de pagar. Interessante, Deus deu a esse homem a visão. E ele construiu essa arca, em alguns aninhos. Uma arca que ele iria levar ele mesmo, a família dele toda. Deus deu a visão. Mas Noé foi que teve de construir. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta meio estrúxulas para você agora. Do ponto de vista da sua inteligência que você tem. Deus deu uma visão para você, não deu? Sim ou não? Você está esperando o quê? Deus construir? A parte de Deus é dar uma visão. A construção dessa visão é sua, não de Deus. Tem pessoas que ficam orando a vida toda dizendo, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, sendo usada por Deus. Porque Deus me deu a visão, Deus me chamou. Eu digo, sim, Deus te chamou, é verdade.
Agora, a construção desse homem e dessa mulher depende de você. Não depende de Deus. Deus já mostrou para você em visão o que Ele quer fazer de você. Agora, quem tem que fazer, pagar o preço é você. É por isso que muitos estão assentados na IBVA aí, sentado, e dizendo, eu tenho uma visão. Eu digo, e daí? Eu também tenho. A pergunta é, você está disposto a pagar um preço por essa visão que Deus te deu? Porque é fácil, irmão, de falar assim, irmão, eu gostaria que a gente pintasse aquele muro de vermelho. Agora, para isso aconteça, eu preciso usar alguém, usar minha própria vida para fazer aquilo lá. Meu sonho é ver que meu bairro, minha rua, toda aceite Jesus como Salvador. Amém. Foi a visão que Deus deu para você. Agora, para que isso aconteça, depende de você. Amém, querido? No final você vai chorar, hein? Agora não. Abraão pagou o preço, deixando a sua parentela e a terra que vivia para tornar o pai da fé de uma numerosa nação. Abraão pagou o preço. Isaac pagou o preço, tendo de viver na terra dos seus inimigos, submetendo aos filisteus, para que aquela mesma terra se tornasse rico. José pagou o preço, sendo preso, sofrendo humilhações, em injustiça, para se tornar o segundo homem mais importante do Egito. José pagou um preço, irmãos, alto, para depois dar de comer de uma família que entregou ele para os inimigos, e depois um preço alto para sustentar uma nação toda. Então, alguém pagou o preço para que você pudesse estar sentado aí. Josué pagou o preço, colocando sua vida em risco, quando entrou na terra prometida, por isso foi escolhido como sucessor de Moisés. Irmãos, ser sucessor de alguém, se Deus disse para você que deveria ser, no caso aqui, tem que pagar um preço. Porque nunca foi de graça. As coisas conquistadas de graça, irmãos, a gente joga fora. Samuel pagou o preço com a sua própria vida, oferecendo no altar, para se tornar um dos maiores profetas de Israel. Alguém teve de pagar um preço, irmãos. Eu e a Helena, quero tomar liberdade, nós pagamos um preço de deixar nosso trabalho. Nós éramos bem de dinheiro, de finanças, a nossa empresa não estava quebrada, estava bem. Mas nós tínhamos um convite de Deus para um ministério específico. Fugimos 13 anos. Até que um dia Deus perguntou a mim, se eu gostaria de permanecer ou não, ou permanecer fugindo. Eu disse que queria. E literalmente rasgou todo o nosso projeto, o meu projeto. Para que eu pudesse assumir o ministério. Quando eu disse sim ao Senhor, eu tive de renunciar a toda a questão financeira nossa, para assumir ministério. E deixamos tudo. Pagamos um preço. Para uma chamada que Deus nos chamou, irmãos. Mas para que pudesse ser realizada na minha vida, eu tive de pagar um preço. Faculdade teológica, isso é bobeirinha, irmãos.
Isso é fácil fazer. Fazer um curso teológico, isso é fácil. Qualquer bebê faz. Agora você pagar um preço por uma chamada que Deus te chamou, e aí Deus fala assim, você quer? Quero. Então se vira. Faz o que tem que fazer. E aí você tem que abandonar certas coisas para viver na dependência de Deus. Aí você assume uma igreja dizendo assim, a igreja vai nos amar, e a gente descobre que a igreja não ama. E você passa o ministério todo amando pessoas que Deus ama. A vida toda. Renunciar. Cansaço, renunciar, porque pastor não cansa. Pastor não pode ficar com estresse. Dizer, hoje eu não vou pregar domingo à noite, eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou na vigília, porque minha mulher não pode ir na vigília. Então, algum preço, algumas coisas nós vamos ter que pagar para a gente alcançar aquilo que a gente deseja em Deus. A Bruna falando para mim, como se é aquele cantor lá? Separaram? O tal do Leonardo, vocês conhecem o Leonardo? Eu não conheço esse cara. Divorciaram, pagaram um preço de egoísmo no caso dos dois, né? E um tá doido aqui, outro tá doido não sei na onde. Pagaram preço. Porque talvez alguns não quiseram viver mais ou morrer para outro viver, né? Então a questão de preço, irmãos. Agora não estamos falando do preço para você fazer uma promessa e subir Afonso Pena do início ao final de joelho. Não é isso não. O preço foi pago na cruz. Em Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos falando de preço que nós queremos alcançar em Deus algumas coisas. E aí, irmãos, nós tivemos nesses dias um tumor que fez a gente pensar em muitas coisas em Deus. Fez-me refletir, eu e a Helena, um dia no nosso quarto, quando voltei naquele bendito ou abençoado dia, dizendo, Senhor, por que tão difícil as coisas? Eu fiz a pergunta errada. Na realidade, eu quero aprofundar-me em Deus em muitas coisas. É por isso que eu estou pagando o preço. Porque ser pastor, como tem alguns aí, irmãos, eu não quero. Ser pastor aí, que está ministrando nas igrejas, tem vida, eu não quero. Eu optei em ser um pastor segundo o coração de Deus. Agora isso tem um preço. Tem um preço, irmãos. Não é que Deus deixou de amar, Deus está amando. Deus fez uma chamada a Noé, mas diz assim, olha, então construa. Resolva aí. Vai tirar madeira. Procure os barros melhores aí. Faça a sua parte, Noé. Eu já te dei visão. Então, querido, e estou até hoje vivendo essa profundidade, sendo curado em Deus, por Deus, e algumas coisas. Então não é fácil. Mas é maravilhoso servir a Jesus quando você entende Deus. Nós temos um MDA aí, irmãos. Eu paguei o preço aí de Campo Grande, ficar sozinho naquela cidade. Que hoje as pessoas dizem assim, aquele lugar onde você andou é muito perigoso, assalto. Eu digo agora, né, cambada, que você vai falar para mim, eu já passei por isso. Então a visão do MDA, irmãos, eu e a Helena estamos pagando um preço muito alto. Muito alto mesmo. Alto.
Nós estamos pagando um preço muito alto. E se eu soubesse há 3 anos atrás, em junho, em ir para Fortaleza, eu não iria. Porque iria saber que o preço é muito alto. Tem muitas coisas que Deus não revela, não permite, para que a gente, não perca a visão. Então, quando Deus olhou o sacrifício de Cristo, Ele nem olhou para Jesus, para o sacrifício, Ele olhou para as pessoas que haveriam de se converter. Porque, irmãos, diante do preço que eu estou pagando, se eu olhar para Ele, eu digo assim, não valeu a pena. Mas eu tenho que olhar porque vai valer a pena para muitas pessoas que virão. O preço é alto. A pergunta é, está disposto a pagar? Porque você pregar o evangelho sem pagar um preço para o evangelho é fácil, irmãos. Qualquer papagaio prega. Eu não estou pagando preço nenhum. Agora prega o evangelho consciente do preço que está pagando. Os pastores estão nascendo aí, sendo formados na coxa, não sei de quem, que não tem compromisso, um ai para lá, não tem marca nenhuma de Cristo na vida deles. E aí quando Deus começa a trabalhar com ele, fala com o inimigo que está trabalhando. Mentira, é Deus que está permitindo algumas coisas. Porque a promessa, alguém lembra aqui do pastor Walter Fiel, lembra dele? Que ele falou um monte de coisa na minha vida, que Deus vai fazer isso na sua vida, Eu fico hoje quieto, fico rindo, falei, meu Deus. Mas perdeu algumas coisas então, está? Se é, então a segunda glória de Deus, o segundo avivamento vai ser melhor que o primeiro. É essa a nossa esperança. Quando a gente pesca, aqui não tem pescador, Quando você pega aquele pacu, Pega e traz ele, você leva para casa, limpa ele, tira, no meu caso, tira a escama, tira a tripa dele, alguns comem com a tripa toda, E você limpa todinho, você come aquele peixe tão gostoso, Aí você come aquele pedacinho e fala assim, olha, foi difícil, Eu tive que dar um tarão de cheque lá para trazer esse peixe. E você começa a imaginar, Aí alguém bate palmo na sua porta da sua casa e fala assim, meu Deus, vamos comer logo o peixe, porque a pessoa vai querer pegar um pedaço dele. Mas quando é um peixe de graça, você come, nem ia nada, você joga tudo, Porque não foi você que pescou, não foi você que pagou. Mas quando é você que pesca, você aproveita tudo. Amém, querido? Então, mas aí eu quero encerrar aqui. Os primeiros cristãos pagaram também um preço da conquista. Eu sempre vou lembrar desse Nero aqui. Nero, por exemplo, cobria os cristãos de piche e os incendiava para que servisse de tocha viva para iluminar o seu jardim. Esse era o Nero, era um doido. Era um fanático, irmãos. O Nero. Ele socava piche naquelas pessoas, socava fogo e colocava no jardim dele para clarear. Isso é Nero. Ele fazia isso com os cristãos. Ele também tinha um costume muito doido de matar animais e pegar o couro do animal e costurar os avessos na pele dos cristãos e soltar os cristãos para que os cachorros pudessem mordê-los todinho. E a tradição fala que ele ficava rindo, E outro costume que ele tinha, ele matava um animal, tipo uma vaca, mandava tirar todo o couro, colocava o cristão vivo ali amarrados e costurava por fora e amarrava e colocava naquele sol de 40 graus lá.
E a pele fazia o quê? Ela ia soltando a água e ia encolhendo. E quando encolhia, sufocava as pessoas lá dentro e matava as pessoas. Esse era um costume que Nero tinha. Eles gostavam muito dos cristãos evangélicos e IBVA naquela época. Outro costume que ele tinha, mandava fazer uma chapa muito grande e pegava os cristãos, cortavam no meio e colocavam na chapa para ver fritar. Aí eu digo, por causa dessas pessoas, o evangelho chegou a você e a mim. Alguém pagou um preço alto por você. Não somente Jesus, mas alguém pagou um preço alto. E aí nós estamos vivendo o nosso estresse, né? Emocional, o nosso estresse corintiano. Nós estamos aí com estresse. Nós estamos com a frescurite espiritual. Deveríamos aproveitar e vencer isso, né? E conquistar algo maior em Deus. Então a história da igreja não é uma história bonita, irmão, só de rosas, não. Pessoas pagaram o preço. Tiveram a salvação pela graça. Mas não ficou de graça para elas. E isso é a igreja do Senhor Jesus. Mas louvado o Senhor que no Brasil o evangelho é livre. Vocês estão sentados aí no ar-condicionado, gostoso da vida, pensando assim, daqui a pouco a gente vai estar junto, tomando um café, um chá, uma bolacha, um pão. Eu vou voltar para casa, vou entrar na minha casa, vou ligar a televisão de 50 polegadas lá e eu vou dizer, oi, eu cheguei, e ela vai abrir aonde eu quiser. Então nós estamos acostumados com isso. Mas eu não vou dizer para você se Deus mudar a situação, a nossa sorte, para ser perseguido. O próprio Jesus não ficou isento disso. Ele morreu terrivelmente humilhado, morte de cruz. Mas uma coisa interessante, irmãos, Satanás, ele só tem o que você dá para ele, como a Bíblia fala. Adão e Eva deram o universo, por isso ele o tem. E ele ofereceu esse universo para Jesus Cristo. Novamente, Jesus não diz assim, olha, eu não tenho nada com você. A vida é uma conquista e tudo que envolve está diretamente ligado à conquista. Se você não pagou o preço, alguém pagou por você, mas o preço foi pago. Amém, irmãos? A gente fala assim, que legal, a IBVA está no MDA, né? Que bom, mas alguém pagou um preço. Para mim não foi de graça não, e não está sendo de graça essas coisas que Deus tem dado. Nada é de graça, é pela graça a salvação, mas nós temos que pagar um preço. Por isso temos de pagar um preço. Toda conquista, irmãos, ela tem um preço. Olha para o teu irmão e diga assim, toda conquista tem um preço. Se a gente perguntasse aqui, irmãos, vocês gostariam de ter uma igreja que ama, perdoa, que cuida? Todos nós levantaríamos a mão e dizer, eu quero, pastor. Eu digo, mas para isso você vai ter que pagar um preço. Um preço. E a pergunta é, estamos dispostos a pagar esse preço? Porque é muito fácil bater no peito e dizer assim, sou evangélico, né? Sou evangélico. É muito fácil vestir uma camiseta, né? Dizer, olha o que está escrito na minha camiseta. É fácil. Isso é fácil. O difícil é pagar o preço, irmão. Só isso. Mas se eu tenho desejo de aprofundar-me em Deus,
Então eu tenho que saber que eu preciso então pagar alguns preços da nossa vida. Em nome de Jesus de Nazaré.